Informações importantes sobre os médiuns, capítulo 14, 15, 16 e 17. Ali vai falar dos tipos de mediunidade, vai ter o resumo das mediunidades, e aí nós temos que ir lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, da classificação dos espíritos, para estudar as duas juntos, para que nós possamos entender como é o trabalho, como deve ser o trabalho, e as realizações desse trabalho, tudo divinamente encadeado, tudo divinamente caminhando para as realizações maiores da vida. Então, o capítulo 14 vai falar dos médiuns. No capítulo 15 vai falar dos médiuns escreventes ou psicógrafos, que na época do Kardec era o mais importante, porque não tinha gravador de voz, e então a pessoa tinha que escrever, ou ter um taquígrafo para escrever o que o médium falava na psicofonia. Então, era importante que tivesse a psicografia para gravar e guardar as mensagens recebidas. Dos médiuns especiais, aí é onde tem a resumo de várias mediunidades, deve ser estudada paralelamente com a questão 100 do Livro dos Espíritos, que vai até lá na frente falando da classificação dos espíritos, da formação dos médiuns, como que vai formar os médiuns, como que vai treinar os médiuns, quais cuidados os médiuns têm que ter durante a formação, dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Quanto que vai ser inconveniente? Quanto que vai ser perigosa? Inconveniente se você for uma pessoa inconveniente. Perigosa se você for uma pessoa inconveniente, descuidada, invigilante, indisciplinada e que não gosta de estudar. Se você gosta de estudar, tem boa saúde e sabe respeitar as regras que a doutrina espírita coloca, você não vai ter nenhum inconveniente. O importante é nós sabermos trabalhar intimamente para nos aperfeiçoar, para colher, sabermos colher aquilo que a vida está nos oferecendo, sabermos colher as bênçãos do amor divino que sempre vem para nós. E para isso, precisamos estar trabalhando intimamente bem com a nossa mediunidade. A mediunidade, ela vai ser exercida com tanta segurança quanto melhor for a sua disciplina, melhor for a sua conduta de vida. Portanto, o médium tem que procurar sempre ler o Evangelho, que o Evangelho que dá o nosso norte moral, nosso norte ético, para que a gente consiga, então, saber conviver dentro da sociedade, dentro do meio espírita e com os espíritos na reunião mediúnica. No capítulo 14 dos médiuns, aí vai falar lá dos médiuns de efeitos físicos, pessoas elétricas, médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns audientes, médiuns falantes, médiuns videntes, médiuns sonambúlicos, médiuns curadores, médiuns pneumotógrafos. Cada um tem a sua classificação, tem as suas possibilidades. É bom ir lá estudar. O nosso estudo aqui não vai comportar esse, porque vai ficar muito grande. E também no nosso canal no YouTube, se você tem todo o estudo do Livro dos Médiuns, e no site Kardec e Espiritismo, você vai lá, Livro dos Médiuns, no site Kardec e Espiritismo está lá, Livro dos Médiuns. E lá tem todas as listas por capítulo, cada tópico é um vídeo que a gente fez, e todos eles estão em playlists dentro do capítulo. Está lá disponível para que você possa estudar. Se você às vezes vai estudar sozinho, a gente estuda com você, né? Que a gente costuma dizer assim, que você vai lá ler e a gente lê com você e a gente comenta. Se você tiver dúvida, coloque embaixo suas dúvidas e dentro do possível nós vamos responder e vamos procurar colaborar e ajudar para as pessoas possam ter mais domínio sobre o conhecimento da doutrina espírita. Não que sejamos um grande expoente, mas já estudamos bastante, convivemos com pessoas que tinham muito conhecimento da doutrina e achamos que podemos compartilhar com vocês. Dos médiuns escreventes ou psicógrafos, médiuns mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados ou involuntários e de pressentimentos. Então, mais classificação dos médiuns, mais características que representam cada médium. Lembre-se que cada médium tem a sua característica própria, cada médium tem a sua possibilidade própria. As aptidões especiais dos médiuns, quadros sinópticos das diferentes espécies de médiuns. Então, ali, ele vai fazer uma revisão, mostrando para nós cada tipo de mediunidade bem diferente, aqueles médiuns especiais, e às vezes até raros, mas ele coloca. E ali ele deixa claro, não classificamos todas, mas um bom número para nos guiar, para nos nortear o trabalho. Aí depois da formação dos médiuns, desenvolvimento da mediunidade, mudança de caligrafia, perda e suspensão da mediunidade. Nem todo médium vai mudar a caligrafia, nem todo médium vai perder a mediunidade, nem todo médium vai ter a mediunidade suspensa.
Mas momentaneamente a pessoa pode ter mais dificuldade para concentrar, mais dificuldade para captar as mensagens, e nem sempre é punição, às vezes é proteção, que a gente vê sempre as pessoas falando, perdeu a mediunidade por punição. Não, é proteção. Você vai trabalhar com espíritos bem complicados, eles deixam você com pouca percepção, para não te complicar, você ajuda aqueles espíritos e depois volta ao normal de novo. Agora, se a pessoa falar, tá vendo? Perdeu a mediunidade, olha, aquelas fofoquinhas que as pessoas gostam. Aí o médium se sente melindrado, que também é perigoso, e sai. Vai procurar outra casa e vai ter que começar todo o trabalho de novo. Então nós temos que entender que é uma continuidade normal do trabalho. Ele vai continuar doando os fluidos, vai continuar ficando na sustentação ou até mesmo na dialogação. Depois volta tudo de novo com as comunicações que ele tinha que ter. 2 inconvenientes e perigos da mediunidade. Influência do exercício da mediunidade sobre a saúde, idem sobre o cérebro, idem sobre as crianças. Aí existem os perigos, sim, e nós temos que ter cuidado. Por isso que a mediunidade deve ser exercida na casa espírita, na sala apropriada à reunião mediúnica. Ponto. Fora isso, esporadicamente pode ocorrer um evento, mas tanto quanto possível deve ser evitado. A influência dos exercícios na criança, no cérebro. Só fica louco quem tem sífilis ou contaminação por mercúrio, alumínio e outras substâncias correlatas, principalmente a sífilis e o mercúrio. Se você se trata com homeopatia, você vai ter uma saúde mental melhor, vai ter melhor saúde mental. Outras substâncias, como o fenol e o metil, interferem nas qualidades psíquicas da pessoa, bem como toda substância que ataque o fígado. Portanto, vamos ter cuidado com o fígado. Mas tem vários estudos da pineal. A pineal é a antena mediúnica, não é responsável pela percepção mediúnica. É diferente. A mediunidade sobre as crianças médiuns existem? Muito mais que imagineis. Elas são médiums por um tempo, depois perde a mediunidade, depois volta a ter de novo, e normalmente a mediunidade eclode entre 14 e 18 anos, depois entre os 30 e 35 anos. É quando tem as crises psicológicas que você vai encontrar em vários livros de psicologia. Os momentos das crises, aí a gente vai entender, quem entende de mediunidade vai saber que ali está um processo mediúnico que precisa ser bem interpretado. E, lógico, nós temos remédios na homeopatia que são bem adequados àquele caso, que não causam dependência, não causam lesões físicas e psíquicas. Se for uma obsessão suave, mais leve, a pessoa vai conseguir superar-se. Mas tem que ter o tratamento concomitante, espiritual e homeopático. Das reuniões e das sociedades espíritas, das reuniões em geral, das sociedades propriamente ditas, dos assuntos de estudos, rivalidades entre as sociedades. Kardec, ele pensou em tudo. Aliás, ele e o grupo que trabalhava com ele, de espíritos e de pessoas, faziam uma pergunta, ou quando não fazia pergunta, os espíritos já induziam alguém a perguntar. Existem esses problemas. Infelizmente, existe rivalidade entre médiuns, entre panelinhas de trabalhadores dentro da casa. O grupinho, meu grupo, e esquece do nosso grupo, da nossa doutrina, do nosso país, do nosso Jesus. Nós temos que pensar, sobretudo, em nós, como um ser maior, mais amplo, e trabalharmos intimamente para nos aperfeiçoarmos e nos melhorarmos dentro dos processos estabelecidos para o crescimento espiritual de todos nós. Das reuniões em geral. As reuniões espíritas oferecem grandíssima vantagem por permitirem que os que nelas tomam parte se esclareçam, mediante a permuta das ideias, pelas questões e observações que se façam, das quais todos aproveitam. Os espíritos e as pessoas ali presentes, todos vão tomando consciência das suas responsabilidades, todos vão tomando consciência da sua necessidade de um despertar maior para a luz, de um despertar maior para as forças do bem, para crescerem-se, para aperfeiçoarem-se, para trabalharem-se consigo mesmos. Para que produzam todos os frutos desejáveis, requerem condições especiais, que vamos examinar, porquanto erraria quem as comparasse às reuniões ordinárias. Todavia, sendo afinal, cada reunião um todo coletivo, o que lhes diz respeito decorre naturalmente das
precedentes instruções. O estudo que precede a reunião mediúnica é fundamental. E ela não é uma reunião comum, como a reunião pública, é uma reunião mediúnica, é uma reunião restrita, é uma reunião onde nós vamos estar afastados do público curioso e ali dentro pessoas realmente imbuídas e interessadas em trabalharem intimamente para o bem, trabalharem intimamente para fortalecimento do amor e da paz. Cabe-lhes tomarem as mesmas precauções e preservarem-se dos mesmos escolhos que os indivíduos. Essa é a razão porque colocamos em último lugar este capítulo. Se você vai adentrar a uma reunião mediúnica, se você vai adentrar a uma reunião para um estudo aprofundado da alma humana, que é uma reunião mediúnica, vocês têm que estar com a responsabilidade, com a discrição e com as informações que a doutrina espírita traz para nós. Por isso fizemos esse resumo, mostramos alguns tópicos do livro dos médiuns para aguçar a sua curiosidade, para você ir lá pesquisar, estudar. Tem também tudo aquilo ali lido e explicado, conforme eu falei, no site Kardec Espiritismo. Você vai lá nos capítulos, estão lá para você poder ler e estudar. É bom ler todo o livro, é bom estudar todo o livro para que nós possamos, então, nos aperfeiçoarmos, nos aprimorarmos. Elas apresentam caracteres muito diferentes, conforme o fim com que se realizam. Por isso mesmo, suas condições intrínsecas também devem diferir. Segundo o gênero a que pertençam, podem ser frívolas, experimentais ou instrutivas. O trabalho que todos nós vamos fazer na reunião mediúnica, o trabalho que todos nós vamos empreender em uma reunião mediúnica, tem que ser bem pautado na responsabilidade, no compromisso e no dever bem cumprido frente às leis divinas, frente às leis eternas. Trabalhemos, pois, por nos fortalecermos, por nos aprimorarmos, porque a vida espera de nós o melhor que podemos oferecer a ela. E na reunião mediúnica é uma oportunidade de nós oferecermos o melhor do nosso espírito para outros espíritos, que por sua vez colaborarão conosco no processo evolutivo de todos nós. Trabalhemos, pois, com amor, responsabilidade e confiança nos bons empreendimentos que a vida espera de cada um de nós. É incontestável, bem o sentis, que, epilogando assim as qualidades e os defeitos dos médiuns, isto suscitará contrariedades e até a animosidade de alguns. Mas que importa? A mediunidade se espalha cada vez mais, e o médium que levasse a mal estas reflexões, apenas uma coisa provaria. Todos nós que somos médiuns, todos nós que trabalhamos a mediunidade, precisamos lembrar que estudar é necessário. Precisamos lembrar que aperfeiçoarmos-nos espiritualmente é necessário. E todas as críticas são bem-vindas. Todas as críticas são observações que nós devemos fazer para nos aperfeiçoarmos, para nos aprimorarmos e para buscarmos as realizações sublimes da alma. Que não é bom médium. Então o que vai provar? O que ele provaria quando se sentisse melindrado ao ser convidado a estudar o capítulo dos médiuns especiais? Que não é bom médium, isto é, que tem assistido espíritos maus. Ao demais, como já eu disse, tudo isto será passageiro, e os maus médiuns, os que abusam ou usam mal as suas faculdades, experimentarão tristes consequências, conforme já se tem dado com alguns. Se o médium não quer ouvir os conselhos, se o médium não quer estudar, ele vai sentir na pele o próprio efeito. Tem um desenho animado que tem uma menininha que ela chega para o lobo e fala assim: tome do seu próprio veneno, prove do seu próprio veneno. Ou seja, fazendo esse paralelo para descontrair um pouquinho, nós temos que entender que se nós não procurarmos nos instruir, aceitar as críticas, procurar apreendermos mais, nós vamos cair. Vamos entrar em um processo complicado e precisamos então de nos aprimorarmos, de procurarmos estar cada vez mais nos fazendo melhores, nos fazendo mais cônscios das responsabilidades. Aprenderão à sua custa o que resulta de aplicarem, no interesse de suas paixões terrenas, um dom que Deus lhes outorgara unicamente para o adiantamento moral deles. Se os não puderdes reconduzir ao bom caminho,
Lamentai-os, porquanto, posso dizê-lo, Deus os reprova. Erasto. Todo médium deveria ter isso aqui guardado numa foto no celular, para ele estar sempre lendo, já que ele gosta de carregar o celular, né? Tá lá. Cria um grupozinho lá chamado assim, Erasto, certo? Só para que você leia essa mensagem todo dia. Para você entender, médium, que o seu estudo é a sua segurança. Para você entender que observar os ensinamentos de Kardec é a sua proteção. É a sua conquista de si mesmo para um futuro melhor, para um futuro de mais paz e mais saúde. Este quadro é de grande importância não só para os médiuns sinceros que, lendo, procurarem de boa fé preservar-se dos escolhos a que estão expostos, mas também para todos os que se servem dos médiuns, porque lhes dará a medida do que podem racionalmente esperar. A medida do que podem racionalmente esperar. O médium e aqueles que se sirvam do médium. Você quer uma reunião mediúnica, você quer uma casa que oferece receituário mediúnico ou mensagens mediúnicas? Dá uma lida no livro dos médiuns, faça a comparação. Procure então observar os ensinamentos e aquilo que tem lá para cada um de nós observarmos e fazer prevalecer em nós os bons sentimentos e a boa contribuição. Ele deverá estar constantemente sob as vistas de todo aquele que se ocupa de manifestações, do mesmo modo que a escala espírita, a que serve de complemento. Estes dois quadros reúnem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que os cupones para trazer o Espiritismo a verdadeiro caminho. O verdadeiro caminho do Espiritismo precisa de que estudemos verdadeiramente Kardec, que compreendamos que Sócrates, Platão e tantos outros espíritos, que na minha opinião Aristóteles e Kardec, até o estilo de escrever são muito parecidos, tudo isso eles vieram para trazer essa mensagem para nós, esses ensinamentos, para que a gente pudesse se aperfeiçoar, para que a gente pudesse empreender os nossos melhores sentimentos, empreender os verdadeiros ideais do amor, da paz e da fraternidade, na construção de um mundo íntimo melhor, onde reine a paz, a esperança e a fraternidade, mas acima de tudo, o respeito e a responsabilidade. Para o fim da reunião, agradecemos os bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Entendendo que, ao estudarmos a doutrina espírita, ao estudarmos a forma de interagirmos com a natureza dos espíritos, também nós temos que entender que interagimos com a natureza ao nosso redor. E toda forma de respeito é construção para a sua alma. Por isso, mostrando agora a importância da reunião começar e terminar com oração, e a gente vem passando esses recadinhos. Você pode encontrar esse estudo no Kardec Espiritismo, vai estar lá reuniões mediúnicas, vai ter vários vídeos estudando do estudo sobre a reunião mediúnica. A gente tem que sempre lembrar que, começando a entender o sentido de coletividade, nós vamos ter que começar a compreender que cada um de nós somos integrantes de um todo e precisamos então fazer essa coleta seletiva, auxiliar os trabalhos de reciclagem, entregando, está tudo separado. É uma grande caridade que a gente faz. O que isso tem a ver com a mediunidade? Aí você chega e joga todo o material reciclado no lixo. Aí você chega lá para falar para o espírito que ele tem que aprender a observar o evangelho, ele olha para você assim e fala, poxa, nem o cuidado de separar o lixo você tem, você ainda quer falar comigo? E a gente colaborando com a limpeza da nossa cidade, da nossa casa, da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, do nosso continente, do nosso planeta. Sim, é uma escala. Se você joga uma garrafinha de água no lixo, ela vai rodar por aí, vai cair no rio e um dia vai chegar no mar, formando aquela ilha de plástico lá no Pacífico, na junção do Atlântico com o Pacífico, que está lá uma ilha enorme de plástico,
criando uma série de problemas para os peixes, com contaminação da água por substâncias tóxicas. Então nós temos que começar a pensar como trabalharmos melhor para não poluirmos tanto o nosso planeta. E como nós temos que agir e nos integrar nesse trabalho. Bom, nós falamos da reunião mediúnica, mostramos como que ela começa, como que ela se desenvolve, os cuidados que nós temos que ter conosco mesmos, com nossos companheiros. Chegamos ao final, nós estamos fazendo essa pequena explanação aqui sobre os cuidados com o nosso meio ambiente, que é uma bandeira que a gente levanta. Então, nós temos que procurar compreender mais os nossos trabalhos íntimos, de refazimento íntimo. Aqui, nós temos então a divulgação do nosso trabalho no YouTube, Espiritismo e Atualidades, Filosofia Multidisciplinar da Saúde, você merece ser espírita. Visite o nosso canal no YouTube, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Inscrever, clicar naquele quadro retângulozinho vermelho, vai clicar, vai pedir para você colocar sua senha do Gmail, você coloca a sua senha do Gmail, não vai roubar sua senha, não vai ter vírus, nem nada. Ali tudo, o Google, o Gmail e YouTube é a mesma empresa. Então, você só vai se inscrever para ele saber que você se inscreveu, para ninguém inscrever duas vezes. E esse trabalho, então, essa colaboração que você faz conosco é uma grande caridade. Quanto mais pessoas se inscreverem, quanto mais pessoas colocarem o like, aquela mãozinha assim, clicar ali, mais vocês vão estar colaborando com os trabalhos espíritas, mais vocês estão colaborando com o bem. Bom, deixe seu comentário e sugestão, compartilhando experiências, instruindo-nos para melhor servir e crescermos espiritualmente. Espiritismo, luz em nossas almas, cântaro de amor e paz. Bom, compartilhe com seus amigos. Mostre para eles esse estudo importante da mediunidade para que todos possam se alimentarem dessa luz divina. E aqui, à medida que a gente vai estudando para comentar aqui, colaborando com vocês, a gente também está se instruindo. Os comentários de vocês nos fortalecem e nos dá condições de aprendermos mais. Lembrando que nós devemos ser fiéis a Jesus, Kardec e Samuel Hahnemann. Os médiuns brasileiros têm um grande compromisso consigo mesmo. E os mentores espirituais espíritas têm também o compromisso consigo mesmo e com a humanidade. Todos nós temos. Estudar os livros espíritas é aperfeiçoarmos-nos para termos mais conhecimento. Aí você vai falar assim, mas por que estudar Samuel Hahnemann? Porque estudando Samuel Hahnemann nós não vamos falar certas besteiras que a gente fala por aí, quando não conseguimos separar as intoxicações físicas das intoxicações psíquicas, por exemplo. Quando começamos a achar que temos que curar um problema físico com remédios químicos e não com remédios energéticos. E aí temos que também entender que determinados alimentos químicos nos contaminam muito, nos trazem muitos problemas de saúde para o futuro. E Hahnemann foi um grande mestre que nos mostrou que as intoxicações tanto ocorrem do corpo para o espírito, como do espírito para o corpo, como está também lá no livro Evolução em Dois Mundos, no tópico que fala sobre os bióforos.